Exponencial. A função exponencial tem essa forma aqui, ó. Y igual a elevado a x. A é a base, né? Ela é um número, ela é uma constante, ok? E ela não é um. Ela é a base aqui, ó. X é o expoente, x é a nossa variável, né? Y, variável independente, a variável que depende de x é y. Então, para cada valor de x, a gente vai ter um valor de y associado, né? Os valores do domínio são os valores que eu posso colocar aqui no lugar de x, e os valores de y é o nosso conjunto imagem, ok? Dando uma pequena revisão aí de tudo que a gente já aprendeu até agora. Bom, por que, que o a não pode ser 1? Né? Por que, que ele não pode ser 1? Porque se ele for 1, imagine aqui comigo, ó. Vou colocar 1 aqui no lugar do a. 1 elevado a x. 1 elevado a 10 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. 1 vezes ele mesmo dá 1 sempre. Então, independente do valor de x que for colocar aqui, vai sempre dar 1. Então, a gente está falando de uma função, né, constante. Y igual a 1. E não é o que a gente quer estudar aqui. A gente não quer estudar agora a função constante. A função constante a gente já viu que ela é uma reta, né, que é paralela ao eixo do x. Perfeito? Ela passa ali no eixo y, toca em um valor, e é esse o gráfico da função constante. Né? O ângulo dela ali é zero, é paralelo, não tem coeficiente angular, né? Comparado com uma reta que é crescente ou decrescente, o coeficiente angular ali é zero, é paralelo ao eixo x. Tá? É isso que significa ela ser constante. Então o a aqui não é 1, ele é diferente de 1 por esse motivo, tá? Bom, funções dessa forma, elas têm um crescimento ou decrescimento muito rápido, muito rápido. A gente viu na pandemia, né, um exemplo disso, né, o crescimento ali exponencial, né, muito rápido da proliferação do vírus, do corona, da Covid. Então, um exemplo de função exponencial é o gráfico da proliferação do Covid na época da pandemia. Bom, aqui estão alguns exemplos, né? Crescimento de bactérias, decaimento radioativo, né? A gente tem vários exemplos, juros compostos. Então, enfim, concentração, né, de hidrogênio numa reação, tá bom? Bom, gente, o gráfico vai ser, quando tiver um crescimento, vai ser isso daqui, ó, tá? O valor da base A, né? A nossa base, quando ela é positiva, né? E maior que 1, ela vai ter esse crescimento aqui, ó, tá bom? Perceba que quando o x é zero, então vai ser um número elevado a zero. Lembrando da propriedade de potência que todo número elevado a zero é 1, ou seja, quando x é igual a zero, a resposta para y é 1, ou seja, qualquer número que eu colocar no lugar do a, ele elevado a zero vai dar 1. Por isso que tá tocando aqui, ó, tá marcando esse ponto aqui, esse para-ordenado. Que para-ordenado é esse? Vamos relembrar aqui. Esse ponto aqui, esse para-ordenado é o para-ordenado 0, 1, tá? 0 no valor de x, 1 no valor de y, tá? Tá certinho em cima do eixo y. A gente já sabe que os pontos em cima do eixo y têm essa forma. Abre parênteses, 0, y, fecha parênteses. É um para-ordenado, tá bom? É um ponto com essas coordenadas, 0, 1. Bom, essa daqui é uma função exponencial crescente, tá? Quando ela é decrescente, implica que o a está entre 0 e 1, então ele é um valor, né, entre esses números aqui, 0 e 1, tá bom? É um número bem pequeno. Ou seja, é a base, né? A gente está falando da base. Quando a base for um número entre 0 e 1, a gente vai ter uma função exponencial decrescente, tá bom? Agora, a gente falou que é crescente quando o a é positivo e maior que 1, e quando está entre 0 e 1 é decrescente,
tá bom? A nossa função exponencial. Agora, vamos notar aqui o que vai acontecer quando... aqui são vários exemplos, né, ao mesmo tempo. O que está acontecendo, né, quando a função, todas as funções, aqui no caso, a base é 10, a base é 5, a base é 3, a base é 2, a base é 1,3, tudo maior que 1. Quando essas funções vão se aproximando aqui do eixo y, elas vão se aproximando do 1, como eu falei, né? Elas vão se aproximando do 1 e passam tocam no eixo y, né? Eu falei isso, eu comentei isso, então a gente está verificando isso aqui, ó. Todas as funções passam pelo 1, tocam no eixo y no ponto de coordenadas 0, 1, tá? Então tem essa interseção com a função constante f de x igual a 1. Perfeito? Da mesma forma, quando os valores vêm decaindo de diversas funções que são valores entre 0 e 1, tá aqui, ó, 0,5, 0,8, 0,9. Todas essas funções, ó, vão se aproximando do eixo y e tocam no 1. Tem essa interseção com a função constante f de x igual a 1, tá bom? E depois seguem para o infinito aqui, nos valores de x, né? Então tem esse comportamento aqui. Isso acontece quando se aproxima de 1, tá bom? Então os gráficos vão se aproximando dessa reta horizontal, que é a nossa função constante f de x igual a 1. Bom, se a gente fizer 1 elevado a x, a gente vai ter 1, né? Para todo x finito. Então, é exatamente o que eu estava falando, né? Vai se aproximar de f de x igual a 1. Mas o que vai acontecer, por exemplo, se eu pegar aqui x igual a 1 sobre 2, tá? Um exemplo. X igual a 1 sobre 2. Então, a nossa base A vai ser elevada a isso, 1 sobre 2. Mas o que é, pela propriedade de potência, a gente sabe o quê? Que isso, na verdade, é a raiz de A. Tá? Há uma propriedade que a gente transforma isso aqui. O 1 se torna o expoente do A. Quando não está escrito, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Quando não está escrito o expoente é porque é 1. A está elevado a 1 aqui. Não está escrito, mas é 1. E essa daqui é uma raiz quadrada. Quando não está escrito também é o 2. Está aqui, ó. O denominador se torna o índice dessa raiz, que é o 2 aqui. Não está escrito, mas é o 2. E o 1 é o expoente do A, que é o radicando, que é o número que está dentro da raiz. Perfeito? E essa raiz quadrada, a gente sabe que não está definida para valores negativos aqui dentro. Eu já falei isso também em outros vídeos. Então, se não está definida para valores negativos, o meu A não pertence aos reais. Então, o A ele não vai poder ser negativo. Então, a base com um expoente fracionário, um expoente entre 0 e 1, não pode ser negativo, porque não vai existir, ó, não vai existir uma resposta para essa raiz quadrada. Porque não vai pertencer aos reais, a gente está trabalhando com os reais, tá bom? Se o A é negativo, não pertence. Então isso daqui não vai estar definido. Por isso que o A ele é positivo, e quando ele é maior que 1, a função exponencial é crescente, e quando ele está entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente. É por esse motivo aqui. Bom, a gente tem aqui as propriedades, né, que eu estava falando. Algumas propriedades estão aqui. De potência, é importante a gente ter elas em mãos, porque a gente vai poder usar quando a gente estiver calculando derivadas, vai ser muito importante, tá bom? Tenho em mãos sempre essas propriedades. E vamos pensar na seguinte ideia. Por quê? Porque eu vou falar do número de Euler? Porque comumente a gente vai trabalhar, como eu falei no vídeo sobre a função racional, acredito, eu comentei no vídeo da função racional que a gente ia usar
a função exponencial na base neperiana, ou seja, com o número de Euler, né? Então eu vou falar dele agora. Então essa base ela comumente é utilizada, né, nas aplicações. E esse número é um número irracional que é obtido através dessa expressão aqui. É obtido através dessa expressão. Quando a gente faz o x muito grande, ou seja, a gente faz ele subir para valores infinitos, a gente vai ter, a gente vai obter esse número aqui, que é exatamente o número de Euler, tá? Com infinitas casas decimais, tá bom? Imaginem aqui o x é igual a 1, certo? Igual a 1 vai ser o quê? 1 sobre 1 vai dar 2, né? Vai dar 1 mais 1, 2. 2 elevado a 1 é 2, né? E quando a gente for aumentando esse valor, imagine aqui 100. 1 sobre 100. Quando a gente for aumentando, a gente vai calculando e vai percebendo que vai se aproximando para esse valor aqui, ó. Vai se aproximando para esse valor aqui. Com algumas técnicas de cálculo, a gente pode chegar nesse valor aqui. A gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas é possível fazer isso com a noção de limite, que é o nosso próximo assunto, tá bom? A gente vai ver a noção de limite. Caso vocês queiram adentrar mais nesse mundo do número de Euler, vocês podem avançar um pouco mais nos estudos e verificar que realmente essa expressão, quando a gente faz o x tender, ou seja, ir para valores muito altos, tender para o infinito, quando ele aumenta infinitamente, a gente obtém o número de Euler. Então essa daqui é a base que a gente comumente vai usar para a nossa função exponencial. Tá aqui, ó. Então a função exponencial a gente vai usar assim: f de x igual a base neperiana elevado a x, tá bom? Tá aqui ela. Então a gente vai usar comumente essa base, que é a base e, tá bom? E quando for o expoente negativo, vai ser decrescente, ó. Expoente negativo vai ser decrescente e o expoente positivo, né, para x, vai ser crescente. Por que vai ser decrescente? Escrevam nos comentários quem conseguiu entender por que vai ser decrescente. Se não conseguiram entender, eu também respondo nos comentários o porquê, tá bom? Até o próximo vídeo.